Olá, muito boa tarde. Filas enormes, sobrecarga no sistema de internet. O período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino esta semana na capital começou de forma tumultuada. O prazo termina na próxima segunda-feira, mas com receio de não conseguir uma vaga, centenas de pais chegaram a dormir na fila nos postos de matrícula. Para falar sobre este e outros assuntos relacionados à área da educação, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares da Silva. Boa tarde, secretário. Obrigada pela sua presença aqui no Band Cidade. Esse ano, os postos de matrícula foram, inclusive, ampliados, né? Foram 716 postos de matrícula, porém, durante a semana a gente percebeu, mais especificamente no primeiro dia, aquela fila imensa, pais dormindo na fila, preocupados em não conseguir uma vaga na rede pública. Porém, a SEDUC afirma que esse desgaste, na verdade, não era necessário. Na verdade, é um sistema interligado que em qualquer escola os pais poderiam garantir a vaga do filho sem precisar estar na fila? Exato, Rose. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, o sistema hoje, como é trabalhado, um aluno pode fazer a matrícula lá em Ipixuna para uma escola de Manaus, no mesmo dia, da mesma forma. E qualquer escola de Manaus, estadual, e agora com as escolas do município, num número muito maior de atendimento, podem fazer a mesma coisa. Então, as pessoas têm ainda o costume que muito antigamente existiam uns postos de atendimento. Então, tem gente que insiste em ir somente naquelas escolas que por anos serviam para atendimento. Hoje não é mais qualquer escola. Aqui próximo do estúdio tem a Escola Santana que não tinha fila em momento nenhum. Então, um pai que estivesse em último lugar na fila de uma escola dessas que tinha fila, se viesse para uma escola dessas, quem fez isso, aliás, conseguiu ser atendido com muito mais rapidez. Aqui não tinha 3, 4 pessoas, porque o atendimento é muito rápido, né? Esse é um dos grandes pontos que as pessoas têm ainda esse costume. Mas temos uma série de outros fatores. Por exemplo, muita gente chegando para fazer a matrícula sem ter feito o pré-cadastro. Então, desde novembro, a gente fazia o pré-cadastro. Aí, o pré-cadastro é o que demora muito tempo no atendimento. Se o pai não tem o pré-cadastro, o atendimento de uma pessoa demora 40 minutos. Uhum. Se ele já fez o pré-cadastro, que ela era pela internet, esse atendimento demorava de 3 a 5 minutos. Não, o pré-cadastro é simplesmente dizer o nome da criança, o número dos documentos, todo pela internet. Ele preenche toda aquela coisa de informações gerais. Uhum. E aí, quando ele chega no atendimento, ele só tem que dizer, olha, meu nome é Rocieli e o meu CPF é tal. Então, o sistema já puxa a informação toda e o atendente só pergunta para qual escola que seu filho vai, para qual... se tem que fazer todo aquele atendimento, demorava 40 minutos de atendimento. Se fosse já com o pré-cadastro preenchido, somente 3 a 5 minutos. Ou seja, um problema que foi ocasionado muitas vezes então pela falta até mesmo de informação dos pais em como proceder. Nós estamos desde novembro trazendo informações, tentando chegar, mas há uma parte cultural, há uma parte de mudança de forma de atendimento que não adianta, é com o tempo. Tanto que no segundo, no terceiro dia, e não teremos também problema na segunda-feira, é o primeiro dia pela ansiedade, né? É lógico que a gente não consegue resolver a vaga para todas as pessoas no lugar que a pessoa deseja. É como se todo mundo agora pudesse ser aprovado para estudar na universidade estadual ou na federal. Uhum. Por que existe um limite que tem o vestibular, que tem... Não é porque os governos não querem mas porque há um limite de capacidade de atendimento. Então, existem algumas escolas todas as escolas têm seu limite, mas algumas preenchem mais rápido naturalmente, né? A escola que tem o melhor resultado, o pai quer botar lá naquela escola. Então, lógico, preenche muito mais rápido. Para esse ano estão sendo oferecidas aí 150 mil novas vagas na capital e no interior. Todo mundo que procurou atendimento vai ter a vaga garantida? Todo mundo vai ter a vaga garantida. Nós temos dificuldades em alguns lugares pontuais, por exemplo, aqui de Manaus, como Zona Norte e Zona Leste, com dificuldade de vagas lá, porque há um crescimento populacional muito grande para aquela área, muita gente mudando de outros pontos da cidade para aquela área e muitas vezes as invasões não são organizadas, não deixaram espaço para a construção de escolas. E hoje a gente tem uma grande dificuldade de construir porque não temos terreno. Então, existe problema de vagas em alguns lugares lá pontuais, mas o aluno, por exemplo, do ensino médio, se não tem nesse bairro e é um aluno um pouco mais velho, ele
vai ter no bairro ao lado. Nós temos vaga sobrando, inclusive em relação a anos anteriores. E qual que é o balanço até o momento do número de matrículas, né, de novos alunos feitos? Que o prazo termina agora segunda-feira. Né? Segunda-feira. Nós já temos mais de 70 mil alunos já matriculados em todo o estado. É um número já considerável, mas esse número está sendo atualizado a todo momento. Na verdade, ao final do dia, a gente deve ultrapassar 90 mil atendimentos. Só para você ter uma ideia, no primeiro dia, entre 8 da manhã e 11 da manhã, nós tínhamos atendidos mais de 35 mil pessoas. Isso é um atendimento gigantesco acontecendo ao mesmo tempo. Dessas 35 mil, 26 mil estavam na capital. Então foi um número de pessoas, as pessoas disseram que deu fila. Deu fila, mas não é porque não houve atendimento ou porque as pessoas ficaram paradas. Foi um número impressionante de atendimento realizados no primeiro momento. Tá certo. E na quinta-feira, infelizmente, houve um problema que acabou atingindo todos os órgãos do Estado, uma falha lá na Prodan, mas isso também já foi resolvido, acabou atingindo também o sistema de matrículas. Foi. Aconteceu realmente, atingiu o Detran, atingiu a área de saúde, atingiu a todos nós. Contudo, o sistema da Secretaria, dentro das escolas, se manteve funcionando com a Prodan. Nós tivemos, porque nós temos uma infraestrutura cabeada diretamente de todas as escolas até os nossos servidores. Então, aquilo que dependia de internet, por exemplo, realmente tivemos problema, a saída pela internet como a matrícula web. Mas quem foi às escolas ontem e hoje, em nenhum momento teve o serviço interrompido. Nas escolas nós continuamos atendendo normalmente. Tá certo, secretário. Como é que ficou o calendário escolar para esse ano em função aí da Copa do Mundo? As aulas já começam agora no dia 5 de fevereiro, né? Exatamente, 5 de fevereiro. Foi uma coisa legal, primeiro, desse calendário, é que muito se discute pela Copa, né? Olha, vai ter que mudar, vai ter que antecipar. E a primeira pergunta que a gente fez o que essa Copa muda na vida de quem mora em Ipixuna, de quem mora em Irunepé, de quem mora em Itacoatiara? Muda muito menos do que a gente imagina. Lógico que as pessoas vão acompanhar, querem viver a Copa, vão ver pela televisão, mas nós decidimos, em vez de a gente tomar essa decisão aqui pelo futuro da vida das pessoas, deixamos os funcionários escolherem. Então nós fizemos um grande processo de escolha dentro das escolas, onde os professores optaram, porque isso mexe com a vida deles diretamente e de toda a comunidade escolar. Por exemplo, tem gente que já tinha programado uma viagem de férias lá no início do ano anterior. Então, como é que a gente diz agora para a pessoa, olha, você vai ter que cancelar o sonho da sua família de ter as férias naquele período que está programado para você, professor? Então, nós fizemos com participação de quase 16 mil pessoas um processo de escolha, onde a maioria absoluta escolheu começar no dia 5 de fevereiro. Nós tínhamos opções até começando no dia 20 e tal. E o que a gente olhou é que as férias do meio de ano já pegam toda a primeira parte da Copa. Inclusive, por exemplo, os jogos aqui em Manaus, todos eles estão cobertos dentro do período de férias. Vai ser em junho. Segunda quinzena de junho. Segunda quinzena de junho. Então, ali nós estamos de recesso em todas as escolas do estado. Os jogos que a gente não pega são das etapas seguintes. Por exemplo, quartas de final, se o Brasil chegar até lá, nós estamos previstos no calendário um dia de feriado para o jogo onde o Brasil joga, porque é uma tradição brasileiro, vai acompanhar a nossa seleção. Se ela chegar até a final, existe uma previsão dos dias de semana onde há jogo pela Copa do Mundo. Não vai haver aula. Não vai haver aula, enfim, até para não perder o dia letivo do aluno, porque acaba não tendo aula de qualquer jeito. Então a gente já previu que não tivesse e sempre primando pela regularidade, pela legalidade do calendário, ou seja, vamos ter 200 dias letivos, tudo conforme deve ser, cumprindo a carga horária necessária. Tá certo, secretário. Eu gostaria agora que o senhor falasse um pouco das ações que devem ser implementadas na área da educação aqui para o Estado. Uma delas é a ampliação da rede das escolas de tempo integral, né? Como é que vai funcionar? Já existem obras em andamento? Existem obras em andamento. Essa é uma prioridade do governador Omar Aziz. Ele tem uma convicção muito forte no sistema de educação de tempo integral, tanto que só em 2013 nós pegamos 17 escolas e adaptamos para escolas de tempo integral. Nós não só construímos novas,
como temos o objetivo de aumentar a rede própria, a escola que já existe, e transformá-la em tempo integral. Temos, inclusive, municípios que já são escolas de tempo integral, como o Novo Airão. Então, o governador Omar Aziz, ele olha com muito carinho para isso, e com isso nós estamos em processo já de construção com 3 escolas. Temos mais uma série que estão em licitação, que terminamos agora, com a previsão de crescimento de chegarmos a 75 escolas ao final do ano de tempo integral prontas e em atividade. Já somos hoje, proporcionalmente, a maior rede do Brasil com educação de tempo integral e integrada. Mas a gente também percebe, principalmente aqui na capital, algumas estruturas, né, de escolas estaduais mal conservadas, algumas bem danificadas. Como é que a SEDUC está trabalhando, né, esse aprimoramento dessas escolas onde os prédios estão mal conservados? Essa é uma grande dificuldade. Primeiro, que um dos grandes desafios quando a gente vai fazer obra na gestão pública é a reforma. É só você pensar quando você vai fazer a reforma na sua casa. Eu já fiz reforma na minha. Aí você começa a mexer, eu quero só trocar uma torneira. Aí você tem, ou quebra um cano ali dentro. Aí você tem que quebrar a parede. Você nem tinha comprado cimento. Aí você tem que tirar o cano, quebrar a parede, recolocar, fazer, emassar e tal. Então você tem muitas surpresas durante a reforma. É lógico que esse é um grande desafio. Primeiro ponto, nós não temos dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos agora um grande projeto que já está em licitação com reforma. Muitas escolas precisam, às vezes a gente passa na frente, tem uma aparência um pouco ruim, mas é pintura. Então, agora no início do ano a gente tem um grande processo de pinturas que se está iniciando nas nossas escolas, e nós temos uma dificuldade no nosso Amazonas, que as reformas das escolas, especialmente aquelas que requerem mexer no telhado, não podem ser realizadas durante o recesso escolar. Por causa das chuvas. Nosso período de chuva é muito complicado para determinados tipos de serviço, especialmente o telhado, que é uma das grandes prioridades de ser mexida. Então, as grandes reformas acabam sendo prejudicadas no período que nós podemos aproveitar melhor, o aluno está em aula. Então, a gente precisa organizar essa mexida dentro da rede escolar. Mas a missão é manter as escolas cada vez melhor. Tem uma série de iniciativas. O governador Omar Aziz lançou o Fundo Rotativo, que, por exemplo, vai começar a operar agora em fevereiro, que é justamente um recurso que vai para a própria escola, para as coisas pequenas. Porque se a gente cuidar do pequeno, não vai ter o grande acumulado. Muitas vezes você chega no banheiro, tem todas as torneiras quebradas. Então, o gestor tendo um dinheiro lá na escola, junto com a equipe, com a comunidade escolar, pode facilidade de arrumar. E um trabalho necessário que precisa fazer é a ligação comunidade, família com a escola. Porque quem quebra, quem é que está quebrando esse material público? Quem entra dentro de um banheiro de uma escola e quebra o vaso? Não é o professor que faz isso, não é o gestor da escola, não é o governador, né? São os usuários lá dentro. Então precisa ser trabalhada uma consciência. E os pais precisam entender isso, porque aquele dinheiro é nosso, é público, é meu, é seu, é de todo mundo. Então a gente precisa trazer a comunidade para preventivamente manter melhor os prédios públicos e os espaços públicos, não só as escolas, de forma geral. Com certeza. Secretário, a gente faz uma rápida pausa, o Band Cidade Entrevista volta logo depois do intervalo.